Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E, amados, voltei para ministrarmos a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E nós hoje vamos estar terminando a abordagem do livro de Coríntios. Hoje vamos estar terminando. Agora sim ficou mais claro, né? Porque estava um negócio muito espiritual. Tudo escuro, pastor escuro. Quase não dava para ver o pastor, né, irmão? Glória a Deus. Agora está mais. Está menos escuro. Glória a Deus. 1 de Coríntios, capítulo de número 16. Com isso terminamos o livro de 1 de Coríntios. E aí, com a graça de Deus, a próxima sequência é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Né? E desse capítulo 16, louvado seja Deus, eu quero pontuar algumas recomendações de Paulo. O assunto que ele trata aqui como a coleta para os crentes de Jerusalém, em outro momento eu vou estar abordando com mais especificidade, porque a inspiração que me veio para esse momento me dirige a pontuar só algumas coisas aqui. Sugiro que quem ainda não lê esse capítulo de Coríntios 16, o leia. Não é? Como eu tenho orientado as pessoas que a oração da Bíblia, ela deve ser sistemática. Como eu estou fazendo aqui, por exemplo, né? Li o livro, estou terminando aqui, na verdade, nessa minha volta para a Rádio Tamandaré, estou terminando o livro de Coríntios. Eu comecei a fazer essa leitura na madrugada, quando estava com uma corda-bênção em outra emissora. Mas a sistematização que eu falo da leitura bíblica é essa ordem cronológica. Você começar pelo Novo Testamento, você que é novo convertido, inclusive, você que já não é mais tão novo convertido, né? Mas já tem aí um tempo de estrada na caminhada, de anos, né? Enfim, você que já está no caminho há um bom tempo. Eu ainda me considero um novo convertido. Pela misericórdia de Deus, vou estar completando 40 anos de convertido em dezembro de 2025, mas ainda me considero novo convertido. Porque o discipulado é uma constante. Eu tenho até dito que não se conclui o discipulado em 3 meses, em 6 meses. O discipulado é uma constante. Estamos sempre aprendendo, né? E há sempre verdades que a gente precisa descobrir da Escritura Sagrada. E a nossa formação cristã, no aspecto consciência, no aspecto caráter, a moldagem da nossa personalidade cristã, ela é uma constante. Por isso que às vezes nos sobrevêm coisas que a gente não esperava, não contava com elas, mas elas vêm para o nosso crescimento, elas vêm para que nós amadureçamos empiricamente, né? Intrinsecamente, bem como nós possamos também entrar numa dimensão mais altruísta e empática. Eu prefiro usar mais o termo bíblico, que é a longanimidade. A longanimidade, ela é um atributo divino. Deus é longânimo, mas ela é também um dom comunicável, né? Ela é um atributo comunicável.
Porque tem atributos que só pertencem a Deus, como onipotência, onisciência, onipresença, imensidão, grandeza, enfim. Mas existem os atributos também que a teologia chama de atributos comunicáveis, que são virtudes divinas que ele, ao ter nos criado, passou para nós também. Por isso que nós somos a sua imagem, a sua semelhança. E entre elas todas, que a gente tem, por exemplo, uma lista lá em Gálatas 5:22, entre elas estão, ou entre eles os dons ali, os frutos do Espírito, na verdade, Gálatas 5:22, está a longanimidade. E eu já disse em outra abordagem, que ser longânimo não tem nada a ver com extensão, como um trem, como um cachorro barcé, né? Aquele cachorro, acho ele engraçadinho. Ele tem um focinho aqui, a cabeça dele é aqui assim, e tem um corpo bem compridinho ele, né? Ser longânimo não tem nada a ver com isso, com o tempo de espera, de demora. Quem está me assistindo pela live, eu estou estendendo meu braço aqui, ó, né? Não tem nada a ver com essa extensão. Ser longânimo é o que socialmente se fala na ciência, por exemplo, empatia. Biblicamente falando, é exatamente você colocar-se no lugar do outro. E quando se coloca no lugar do outro, passa a entender o outro melhor. Você jamais vai sentir o que eu sinto. Eu tenho a minha subjetividade, você tem a sua subjetividade. Você nem vê as coisas do mesmo jeito que eu vejo, que dirá sentir as mesmas coisas que eu sinto, não sei. Você pode ter noção de uma dor de dente, porque você já teve, não é? Mas você não pode mensurar a dor do dente de outro. Você pode ter noção, por já ter sentido. Você não pode sentir a angústia do faminto com exatidão. Você pode ter a noção do que é passar fome, se é que você passou fome. Entende, irmãos? Então, às vezes a gente passa pelas coisas para poder entender melhor o outro. Às vezes a gente, caramba, Senhor, eu estou dizendo assim a você porque eu já conversei assim. Eu converso com Jesus com muito respeito, com muito temor, com muito cuidado, mas também com muita intimidade. Eu e Jesus, a gente tem uma relação bacana. Inclusive, eu tenho um depoimento para dar aqui para vocês, né, dessa relação com Jesus. Deixa eu parar aqui para dizer isso. Que uma vez eu estava fazendo a minha devoção em casa e eu escutei, eu ainda era solteiro, eu escutei uma pessoa gritando desesperada. Eu morava na época por trás da casa da minha avó com minha mãe. Um momento que eu passei com a minha mãe, porque na verdade quem me criou foi minha avó e minhas tias. Minha mãe ralou muito, claro, para a minha criação, mas o meu convívio com a minha mãe foi muito pouco, né? Por isso que eu não chamo minha mãe de mãe, eu chamo minha mãe de Ira. E o nome dela é Iraci. Um abraço para você, minha mãe. Mas é um momento ali que a gente, circunstancialmente, foi morar junto. Eram 2 vãos. Um era quarto, o outro vão era sala e cozinha. E tinha um banheiro, que, claro, era o banheiro para todos da casa da frente e da casa de trás, que éramos nós dois. E aí, em um momento da noite, o novo convertido, antes de dormir, minha mãe acho que estava trabalhando, ou estava internada, não lembro exatamente. Que Iraci, misericórdia, Iraci só vivia internado. Iraci é um milagre vivo, tá lá, tem um laudo, o laudo mais recente da minha mãe, para vocês terem ideia, é uma parada cardiorrespiratória, preste atenção que ela é um milagre vivo, de 40 minutos. Deu entrada no hospital Miguel Arraes e foi transferida para o Pelópidas.
Sabe o que significa 40 minutos de parada respiratória? Morte, praticamente. Fizeram RCP nela, que é o processo de ressuscitação, e passaram 30 minutos fazendo isso. E o médico, quando saiu de cima dela, desistiram, toda rasgada, tal, já despida. Aí minha mãe respira. Os médicos correm, entubam ela, isso por conta de um sepultamento que ela foi. Minha mãe é uma pessoa muito afetiva, e ela tinha uma amiga muito grande dela que faleceu, e ela não deveria ter sepultamento, e quando foi, desmaiou. Pronto, aí as filhas da falecida tiveram que socorrer, e do cemitério de onde estavam para o hospital Miguel Arraes, aqui em Pernambuco, demoraram 10 minutos. Ela passou 10 minutos desmaiada, e o pessoal dizendo que está morrendo, que tinha uma colega da saúde com ela. E eu estava em aula. Na época eu fazia o técnico em enfermagem. Foi quando ligaram para mim. E quando eu fui correndo, e quando eu cheguei lá, não fui correndo, eu fui de carro. Eu fui desabalar da carreira. Eu vim para casa para pegar o carro para ir. Demorei a chegar. E quando eu cheguei, eu soube disso. Olha, sua mãe, ela teve uma parada, e a tendência é ela ficar com sequelas irreversíveis. Aí eu liguei para uns outros colegas, inclusive professores, para tirarem em mim uma dúvida, se era realmente aquilo que eles tinham ensinado. Que com uma parada de 5 minutos, normalmente a pessoa falece. E se não falecer, vive em estado vegetativo. E aí eu disse para eles, mas eu soube que ela só do cemitério para o hospital passou 10 minutos. Os colegas disseram, tentaram me consolar e tudo. E para eles ela não voltaria mais. Para eles, o conceito deles era que a minha mãe não voltaria mais à vida. Estava entubada, respirando à base de aparelhos. E aí chega uma pessoa e diz a mim, olha, a sua mãe, ela praticamente morreu. Nós fizemos a manobra nela, passamos 30 minutos, conforme o protocolo, até exagerando um pouquinho. E aí, quando a gente deu as costas, que já foi sair de perto dela, que ela respira, e isso é percebido por alguém da equipe, a mulher está respirando, o coração está batendo. Corremos, entubamos ela, e está em observação. E glória a Deus, se você vê hoje a minha mãe, Sérgio, e quem já viu minha mãe, de 2019 para cá, minha mãe só tem como sequela, para dizer que não ficou nenhuma, diminuir a mobilidade, eu acho que é da perna esquerda dela, membro inferior aqui, esquerdo. Ela só perdeu um pouco da mobilidade, por isso que ela anda com uma bengala, só para apoio. Mas glória a Deus, nem parece. Né? Então, eu não sabia se desse dia, eu entrei no assunto, já estou entrando e já falei de outro, né? Do milagre. E isso está lá, no laudo do médico. O pessoal quando olha, e não foi o primeiro não, viu? Não foi o primeiro acidente vascular cerebral, nem a primeira parada. Não foram os primeiros acidentes, não. Porque veio minha mãe e diz, caramba, essa mulher teve tudo isso, fora outras ocorrências. Né? E bem, eu morava com essa Iraci, minha mãe. Fecha parênteses, aí abre outro parênteses, continuar. Morando com ela naquela época, eu ainda novo convertido, eu acho que eu tinha menos de um ano de convertido.
Porque eu sempre fui muito intenso na presença de Jesus. Eu sempre fui muito intenso. O que eu tenho pregado para as pessoas: vivam Jesus com intensidade. Né? Eu tenho, porque tem sido essa a minha pegada aí, durante esses 40 anos. Com falhas, com defeitos, com tropeços, queda. Mas logo tenho, pela misericórdia, me levantado, mais aplicado a Jesus com intensidade. Eu louvando a Deus, eu me lembro, eu cantava vários hinos da harpa. Eu normalmente lia a Bíblia de joelhos, aproveitava aqui orar e já lia a Bíblia, negócio de 10, 20 capítulos da Bíblia eu lia. Mas quando eu fui morar com a minha mãe nesse momento, eu fiz a minha devoção, por isso que eu tenho uma experiência muito bacana com uma rosa muito simples, que é a papoula. Essas rosas vermelhas que estão no quintal por aí. Lavei os pratos, arrumei o que era sala e cozinha. Minha mãe gostava ela gosta desses detalhes. Minha mãe trabalhou muito em casa de gente muito rica. E ela gostava desses caprichozinhos de toalhas de renda e uns móveis bacanas. E ela tinha uma mesa que era muito bonita, de madeira boa, as cadeiras também. E aí eu arrumei tudinho, botei a toalha, peguei um jarro, coloquei no centro da mesa, fui lá do jardim, peguei no quintal de voinha. A casa de voinha parecia um sítio. A cerca era cheia dessas papoulas. O pessoal usava muito para fazer cerca também. Tinha colônia, tinha pé de oti. Meu Deus, a casa de voinha era uma benção. Tinha pé de manga espada era uma benção. Tinha um pé de manguito que ele era forquilhado. Um era doce, outro era azedo, era engraçado isso. E no meio desse forquilhado dos manguitos, passava um pé de caju. Era uma benção. Aí eu peguei lá as papoulas, botei eu queria também ver aquelas as flores da colônia, que é muito bonita. Flor de colônia. Dificilmente eu vejo isso por aí hoje. Na sua casa tem? Se tiver uma flor de colônia lá, traz para mim. Acho bonito. Aí eu peguei a folha da papoula e coloquei no jarro. Botei no centro da mesa, peguei a cadeira e sente aqui. Quando eu falo isso eu me emociono, sabe, irmão? Porque é forte. Isso para mim foi muito forte isso. Aleluia. Glória a Deus. Senta aqui, meu amigo Jesus. Entendeu? Arrumei a casa todinha. Vai receber um amigo. Senta aqui, meu amigo Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí comecei a conversar com Jesus. Comecei a conversar com Jesus. E aí, quando é só rádio, a gente só for aumentar o BG, né? Quando tem imagem, a gente nem tem como, né? Tirar a live. E aí, senta aqui, meu amigo Jesus, aleluia. E comecei a conversar ali com Jesus, né? Contando aí da minha vida, que ainda estava no início. Eu tinha 15 anos, eu me converti ao completar 15 anos, eu ia ainda acho que fazer 16. Foi nos primeiros anos da minha conversão isso. No primeiro ano da minha conversão. E ali comecei a conversar com Jesus Cristo, falando um pouco que lembrava da minha infância, falando da minha caminhada agora de crente. Conversei com Jesus. Quando eu estou conversando com Jesus, eu escuto uma mulher gritando: ai meu Deus, eu vou morrer! Ai meu Deus, eu vou morrer! Eu tinha ganho uma Bíblia, por sinal, de um colega meu, Dimas. Esse cabra era católico, não sei hoje. Católico mesmo, mas a gente era amigo. Eu também não era crente, não era evangélico, não era religioso, não era nada. Eu fiz tudinho na igreja católica porque a família quis que eu fizesse. Eu nem gostava de frequentar porque eu tinha medo das imagens de escultura. Eu tinha medo das imagens de escultura, eu não gostava. Mas aí eu fui obrigado mesmo a fazer primeira comunhão. Eu fiz primeira comunhão.
Eu fui crismado por Dom Helder Câmara. Fui crismado. E batido, não sei, porque aí é novinho, né? Essa aí eu não lembro. A minha primeira comunhão foi, inclusive, na Soledade. Foi na Soledade. E a minha crisma também foi lá na Soledade, na Igreja Católica da Soledade, onde tem o Colégio Monsenhor Francisco Salles, porque, por sinal, eu estudei lá a 4ª e a 5ª série. E eu estava com um colega, era Dimas, o nome dele, Demas, não lembro agora, Demas, acho que é Demas, católico mesmo. E ele me deu uma Bíblia, não é? Pronto, aí foi a Bíblia que eu estava lendo, depois de ter me convertido. E aí, conversando com Jesus, meu amigo, sente aqui, meu amigo Jesus, e comecei a conversar com ele. Aí escuta a mulher gritando: meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Isso já é tarde da noite. Aí eu recebo em meu espírito a seguinte orientação: pega a espada e sai. Que a gente novo convertido tem esse negócio de guerreiro, né? Aleluia. O cara convertido, irmão, aleluia, é uma benção. Quando tu se converter, tu vai saber do que eu estou dizendo. Acaba novo convertido, irmão? Quem é novo convertido aí? Né? E, claro, quem já, né? No começo da fé não era assim, hein? Fervoroso, dinâmico, tudo é guerra, tudo é espada, tudo é. O novo convertido, meu Deus do céu. Ele cospe fogo se for o caso. É um fervor, né, irmão? Novo convertido é uma bênção, né? Aleluia. Eita, deu saudade na tua vida de novo convertido? Se deu saudade na tua vida de novo convertido, escreve aí: pastor, eu estou com saudade da minha vida de novo convertido, como eu era de orar, como eu era de ler Bíblia, como eu era de ir para a igreja, como eu era. Aleluia, louvado seja Deus. Faz um comentário aí, depois da live, agora não, porque não fica registrado. Eu queria que você registrasse isso depois da live, lá nos comentários. Volta ao primeiro amor, já está descendo a palavra aqui agora. É tempo de voltar ao primeiro amor. Glória a Deus. E aí, pega a espada e sai. Eu peguei a Bíblia e saí, já estava com roupa para dormir. Aí eu vejo na frente de casa, fiquei parado, porque os gritos tinham parado. Depois, quando eu estava na frente da casa de manhã, os gritos voltaram a acontecer. Socorro, socorro. Aí, do outro lado da rua, saía uma senhora e a filha dela, muito querida dali de nós todos, Dona Rosa e Ângela, saíam e entraram na casa ao lado, que inclusive era a casa delas, que estavam alugadas. Eu estou falando o nome de pessoas porque isso é fato, isso é verdade. Prova tanta que eu tenho até o presbítero hoje, Beroaldo, que depois que chegou na ocasião, ele disse para mim que ele na época não era convertido. Ele disse que se Maria não tivesse feito isso, o que eu fiz, que eu vou contar, eu ia chamar fulano de tal para expulsar esse espírito. Porque foi assim: quando Dona Rosa e Ângela entraram na casa, o Senhor me disse: é ali. Aí eu fui, pá. Aí a mulher orando, a mulher gritando lá, sentada. A mulher sentada, o marido segurando ela, já encostada no sofá. E ela gritando: eu vou morrer, eu vou morrer. E massageando o coração, os lábios. Na época eu não sabia o termo técnico, né? Também ela não estudava. Fica no roxo, que hoje a gente aprende que é cianótico. E aí eu comecei a orar: meu Deus, não deixa esta mulher morrer, meu Deus. Meu Deus, também ali aprendi a orar muito, viu, irmão? Porque eu aprendi que orar também é persuadir Deus a fazer. Não é torcer o braço de Deus, como alguém diz, não. É procurar convencer Deus a fazer. Tá entendendo? Orar é persuadir Deus a fazer. E aí eu orei assim: Senhor, não deixa esta mulher morrer. Eu vejo ela indo trabalhar todo dia. E ela precisa trabalhar porque ela tem os filhos para criar. Foi uma oração bem, tipo assim, convincente, digamos, né? Senhor, não deixa esta mulher morrer.
Quando eu estou orando, se manifesta algo naquela mulher e começa a grunhir, eu acho que é isso. Fazer essa zoada assim. Quando ela começa a fazer essa zoada, espicha as pernas e fica bem rígida, o marido dela diz: o táxi chegou. Eu estava tão cheio do espírito, irmão, na autoridade, e quando eu vi aquele manifesto, eu novo convertido, eu vendo aquele manifesto, eu disse ao cidadão, mesmo assim, irmão, pode mandar o táxi embora, que o problema dela é espiritual. E o caba creu tanto que mandou o táxi ir embora. Aleluia. Porque para Deus usar não tem idade, para Deus usar não tem, né? O negócio é estar com a comunhão com Deus estreitada, a relação com Deus estreitada, porque aí você tem essa ousadia, essa convicção, essa segurança, e você passa isso. Porque Deus se manifesta na sua vida. E aí, eu abri a Bíblia e comecei a evangelizar as duas pessoas que eu mencionei o nome, o marido da mulher, dizendo a eles: ó, isso aqui é que é obra do diabo, tá vendo? E o diabo veio para isso. João 10:10, roubar, matar e destruir. E aí, quando eu comecei agora a me dirigir ao demônio que estava manifestado naquela mulher, eu disse: demônio, eu estou aqui. Vejam o bacana que foi esse. Eu estou aqui porque o meu amigo Jesus mandou eu vir aqui. E já está escrito na palavra. Aí quando eu comecei a citar Marcos 16, que eu me virei de novo para a mulher para mandar o demônio sair. Poxa, a mulher voltou. A mulher voltou. Eu quero água. A mulher voltou. Entende agora o que eu quero dizer? A menção, a referência do meu amigo Jesus. Procura depois aí, Sérgio, por favor, tá no YouTube, o Bom Amigo com o pastor Mário Corrêa. Eu gravei esse hino, inclusive, depois da mensagem que a gente vai escutar. Né? A gente já tocou ele aqui, eu cantando, deve estar fácil aí. E aí eu gravei esse CD recentemente, depois da mensagem a gente escuta. Aí o amigo Jesus, essa referência, sabe, irmãos, marcou minha vida. Então, voltando ao que eu estava começando a dizer, em minha introdução aqui em Coríntios, que eu estava dizendo a Sérgio, não estava nem pensando em falar muito hoje aqui. Aleluia, foi bom porque ficou registrado, né, Sérgio, esse momento glorioso. Que a minha relação com Jesus é assim. E aí, voltando ao que estava dizendo, às vezes a gente nem precisa passar por alguma coisa. E eu disse a vocês, eu teve um momento que eu disse: Jesus, caramba, Jesus, eu não precisava passar por isso para entender os outros. Eu não precisava passar por isso, Senhor, para ser uma pessoa, sei lá, quem me conhece sabe como eu sou. Quem me conhece de perto, como pastor, como amigo, como colega, sabe como eu sou. Na relação sociável. Eu não sou flor que se encheire. Porque se fosse alguma coisa de cheirar, não era flor, era cravo. Mas, enfim. Porém, é necessário passar. Às vezes aquilo que a gente não quer passar, e às vezes as coisas nos sobrevêm para que nós possamos mensurar melhor, sabe, algumas outras coisas nos outros e com os outros. Eu passei por uma situação que eu disse a Jesus: eu não precisava passar por isso, eu, na minha perspectiva, para poder perdoar ninguém, para poder sentir a necessidade do perdão. Sempre fui de perdoar, sempre fui de acolher, sempre fui de abraçar as pessoas, nunca fiz juízo de valores de ninguém.
Eu tenho amizade com pessoas que hoje são homoafetivas, nunca tive problema de preconceito com ninguém. As pessoas das mais diversas religiões e credos, não tenho problema com ninguém. Vai lá onde eu estudo para tu ver. Vai lá por onde eu já estudei para tu ver. Onde eu já trabalhei. Fazer a sindicância minha, onde eu moro. Né? Você diz, eu quero dizer, é na sua família. A família é bronca, né? Porque tu sabe que os inimigos da casa é o próprio familiar. Né? Tem familiar que vai arrancar o couro. Né? Mas pode vir. Ou pode ir. Zero bronca. Louvado seja Deus. Não estou dizendo que sou perfeito. Não é? Mas, dizia Jesus isso. Então, amados irmãos, voltando aqui ao texto de Coríntios, que supostamente não teria nada a ver com tudo isso que eu estou falando, é importante que se desenvolva em nós a longanimidade, que é essa dimensão de empatia. Então, ser longânimo é isso, é colocar-se no lugar do outro, para entender o outro. Na verdade, é compreender o outro. É essa longanimidade que nos faz ser tolerantes. A do divino, a tolerância do divino, é que nos faz não ser consumidos. É o que faz com que Deus não nos destrua. Isso é uma palavra forte. Né? Louvado seja Deus. Então eu quero voltar as nossas atenções aqui para Coríntios, capítulo 16, para pontuar algumas coisas. Uma delas é exatamente o cuidado de Paulo com os irmãos necessitados. Por isso que ele fala da coleta que faria para os crentes em Jerusalém. E com relação à coleta, ele fala dos irmãos já separarem o que tinham de entregar, o que tinham de dar, o que tinham de doar. Porque ao passar por eles, Paulo logo arrecadaria tudo que tivesse de ser entregue para levar para os irmãos. Eu quero pontuar aqui, como eu disse, esse momento histórico, e outro momento eu volto a falar dele. O que eu quero pontuar aqui é uma coisa que eu já ensinei às ovelhas que congregaram comigo. Que dízimo a gente separa primeiro na cabeça. Quando chega a mão, a gente entrega. Não se guarda dízimo para não correr o risco de gastar. Né? Usar o que não é seu, é do Senhor. Dízimo é primícia. Então primeiro se entrega dízimo, se separa dízimo na cabeça, né? Eu vou receber X, já separa na mente, para quando chegar a mão você entregar. Porque se você guarda, você vai gastar. E em gastando, você vai atrair o devorador para a sua vida. Por quê? Deixa eu dar um exemplo do que acontece. Quando a pessoa ela não entrega logo o seu dízimo, ela vai gastar, ela vai inteirar no aluguel, numa conta atrasada, no complemento da feira. Aí depois disse que não deu para nada. Depois o dinheiro não deu para nada. O devorador que entrou e você não percebeu. Se você separar logo, veja, aí você vai ver, irmão, que vai render. Como é isso, pastor? Explicar milagre é que é bronca, irmão. Milagre não se explica, milagre se vive. Não se explica milagre. Milagre se vive. Creia tão somente e verás a glória de Deus. Né? Agora, se você duvida, aí é um problema que não é meu. É um problema que, infelizmente, é falta de conhecimento bíblico ou realmente conversão. Foi o que Deus disse através do profeta Malaquias ao povo de Israel. Eu escuto muita gente dizer, irmão, faça a prova de Deus, vou fazer prova de Deus, não é certo, não. Fazer prova de Deus é para quem é incrédulo, para quem é cético. Mas não está na Bíblia para fazer prova de Deus? Não positivamente essa palavra. Essa palavra é negativa. Fazer prova de Deus, Deus estava usando o profeta Malaquias ali
para chamar a atenção de um povo que era incrédulo a um princípio que Deus estabeleceu. Povo que não cria na promessa de Deus. Achava que Deus não faria o que disse. Se você é uma pessoa assim, incrédula, infelizmente você precisa se converter. Não é? Porque fazer prova é desconfiança. É como se eu deixasse a minha carteira aqui com alguns reais e saísse do estúdio para ver se o técnico mexeria. Mas tem gente que gosta dessas palhaçadas, né? De estar testando os outros para ver se fulano é isso mesmo, se fulano é assim, assado. Para com isso. Para com isso. Uma vez eu me lembro que eu até estava comentando isso com um irmão, que eu dei uma carona a ele antes de ontem. A gente tocou no assunto. Aí eu disse a ele: rapaz, teve uma época que teve um pessoal desse querendo fazer isso lá na igreja onde eu congregava. Chegou para mim: pastor Amaro, deixa eu me vestir de mendigo e chegar de surpresa no culto, disfarçado tal, para ver a reação dos irmãos. Eu disse: oxe, para com isso, rapaz. Está repreendido. É testar os irmãos tanto do tempo. Não, é porque eu quero ver a reação dos irmãos. Não, para com isso. Precisa disso. A nossa igreja é uma igreja acolhedora. Você tem como exemplo o seu pastor, que mesmo que não goste de cheiro de cachaça, eu detesto. Duas coisas que eu detesto: é cheiro de cigarro e de cachaça. Mas nem por isso eu deixo de abraçar o fumante, o beberrão. Me lembro que chegava um rapaz na igreja, ele só vinha para a igreja quando estava bicado, cheio de guaraná na cabeça. Aí me abraçava e Jesus, você acendesse um isqueiro, pegava fogo. Aquele bafo de cachaça, eu cheguei a subir no púlpito meio aleluia. Mas me abraçava aí tem um negócio de beijar a mão, né, o tal do meu. Aí beijava a minha mão. Beija pastor, digo, a palavra. Era uma comédia. Eu fiquei triste porque mataram ele, mas eu soube que ele se converteu antes. Se converteu no leito do hospital, né? Aí teve uma vez que ele chegou na igreja, cabelo cortado, porque dele é uma prensa. Mas você só vem pegar quando tá bêbado, rapaz? Eu gosto, eu Alice, mas também. Aí ele veio para a igreja, aí chegou todo armadinho, cabelo cortado, barbinha feita. Ele é da comunidade onde a igreja era situada. Aí ele: agora eu tô arrumado, pastor. Agora você tá bonito, gostei, rapaz. Venha sempre assim, se puder. No outro culto, o cara tava... Salve, misericórdia. Mas nunca deixei de abraçar as pessoas, né? Independente de quem fosse e como elas estivessem. O rapaz queria testar o povo. Irmão, para com esse negócio de querer testar o povo. Fazer isso é você querer se achar melhor que os outros. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Para que isso? Hã? Então fazer prova de Deus é testar Deus. E se faz prova, se faz teste de quem desconfia. Aí se você desconfia de Deus, meu irmãozinho, minha irmãzinha, meu ouvinte, meu internauta, esse é um problema muito sério. Porque você precisa conhecer Deus. Você precisa saber que Deus não é filho do homem para mentir. Né? Que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Você precisa conhecer que Deus é fiel. Você precisa saber que Deus, ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então, se há um problema de, como é ingratidão também, que não dizimar é ser ingrato, é outra coisa que você precisa rever. Pastor, me perguntaram uma vez, só deve entregar dízimo quem é crente? Não. Se você é grato a Deus, se você reconhece que toda boa dádiva e dom perfeito vem de Deus, que o pão nosso de cada dia é o Senhor quem te dá, e que tu não tens nada se o Senhor não te der, se do alto não vir, se tu reconheces isto, entrega o teu dízimo, que dizimar é expressão de gratidão. Escreve isso aí também. Dizimar é expressão de gratidão. Dizimar não é indulgência, é um termo católico.
eu uso o termo moeda de troca. Tem gente que, eu vou entregar o meu dízimo para receber 10 vezes mais. É caderneta de poupança? Não, eu vou entregar o meu dízimo para não ficar doente. Oxente, é seguro de vida? É plano de saúde? Uma vez o irmão chegou para mim e disse: pastor Amaro, eu quero saber dos pastores que dizem que quando a gente dizima a gente não fica doente. Eu digo: eu faço o seguinte, irmão, vou perguntar a eles que pregaram isso para o senhor, que eu nunca preguei isso. Não, o senhor nunca pregou, não. Mas é porque, olha, eu estou sendo socorrido, eu estou gastando dinheiro com Uber, eu estou gastando dinheiro com táxi, eu estou gastando dinheiro com remédio, eu estou gastando dinheiro com hospital. Eu disse... E eu sou dizimista. Eu disse: mas irmão, não está dizendo na Bíblia que o senhor nunca vai ficar doente porque é dizimista, não. Aí eu disse isso a ele: ser dizimista não é pagar um plano de saúde celestial, não. Peraí, mano. Tem gente que acha que porque é dizimista não pode dar um atixi. Não. Infelizmente, muitos pastores que ensinaram há muito tempo errado e ainda ensinam errado sobre dízimo. Alguns dizem assim: pastor, é obrigado a dar o dízimo? É obrigado a dar o dízimo? Ninguém é obrigado a nada. Deus não obriga ninguém a nada. Deus não obriga nem a gente a crer nele. Você crê se quiser. Como o irmão até um dia desses perguntou a mim: pastor Amaro, eu estou lendo aqui, acompanhando a sua abordagem e tal. Aí ele fez menção de um versículo. Deixa eu voltar lá, que eu até falar disso na outra oportunidade, não falei. Ele fez menção a um versículo que ele disse que... Deixa eu ver se é esse aqui. Que ele falou do quem ignora essas coisas e tal. Que ignore. Ele fez menção a um versículo. Eu acho que eu não vou lembrar agora da fala do irmão. Aí ele me fez a pergunta. Muito boa a pergunta do irmão. Foi muito boa. Não é? E quem ignora essas coisas, tal, ignore. É um textozinho que tem. Achei. Glória a Deus. É 1 de Coríntios 14, 38. O irmão fez uma pergunta a mim: pastor, eu estou acompanhando a sua abordagem de Coríntios 14. E o versículo 38 eu estou com uma dúvida. Me tire essa dúvida. Inclusive nós temos o quadro aqui no programa de você perguntar e o pastor responder, que a gente não vive batendo na tecla, né? Mas quando você quiser fazer uma pergunta assim... Lembra que eu falei disso? Que eu até disse assim: não me pergunte com quantas madeiras nós fez a arca. Lembra que eu disse isso, né? Pronto. Mas a pergunta do irmão foi bacana. Versículo 38 de 1 Coríntios 14. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Ele perguntou: pastor, a pessoa que ignorar a palavra deve ser ignorada pela igreja? Eu estou entendendo isso. Eu disse: não, irmão. Não. A igreja não deve ignorar ninguém. Ao contrário, a igreja é lugar de acolhimento. Amém? Escreve isso aí. Igreja é lugar de acolhimento. A igreja não deve ignorar ninguém. Não deve desprezar ninguém. O texto está dizendo o seguinte: se você não quer crer, não creia. Aí se você não crer, é um problema seu. Quem vai perder? Quem vai deixar de ganhar? Quem não crê. Né? Então voltando aqui a Coríntios 16, aleluia. Outra coisa que Paulo pontuou: vigiai, verso 13, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vou terminar. Não precisa nem comentar muito isso aqui, né? Vigiai, estáis firmes na fé, fortalecei-vos varonilmente. Portai-vos na fé, fortalecei-vos varonilmente e fortalecei-vos. Glória a Deus. Outra palavra aqui muito bacana que ele dá. Importante isso aqui, pontuar isso aqui. Eu queria falar sobre o versículo 16 também, que ele fala de sujeitar aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Ele está se referindo à família de Estéfanas, ou de Estefanas. Era um pessoal que
eram as primícias na Acácia, porque eles tinham feito um trabalho evangelístico bem bacana. Então, eram pessoas que tinham a direção da igreja ali em Acaia, né? Pessoas que haviam se dedicado ao ministério dos santos. Os santos somos nós, a igreja. Os santos são a igreja. Deixa eu dizer a você que os santos dos últimos dias somos nós, os cristãos, né? Porque Jesus está voltando. Os últimos dias é porque Jesus está voltando. E todo aquele que espera Jesus para a sua vinda, esses são os santos, verdadeiramente santos dos últimos dias. Santo não é perfeito, santo é aquele que está fazendo das tripas coração para agradar a Deus. Outra parte que eu marquei aqui na inspiração que eu recebi do Senhor, eu quero terminar com isso. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Ele diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Significa isso, né? Olha, cuidado, irmão, com quem não ama ao Senhor Jesus Cristo. Se a pessoa não tem temor a Deus, tu acha que ela vai temer a ti? Só essa palavra para concluir a abordagem de hoje. Você acha que se a pessoa não teme a Deus, ela vai te respeitar? Ela vai temer a ti? Temer não é ter medo, é consideração. Se a pessoa não considera a Deus, ela vai te considerar. Se a pessoa não respeita a Deus, ela vai te respeitar. Jesus disse o seguinte: como eu poderei amar a Deus que não vejo, se não amo o irmão que vejo? Se esta palavra mexeu com você, bem, a princípio você ouviu ao seu ouvido a voz do pastor Amaro Corrêa, mas se esta palavra mexeu com você, lhe emocionou, como me emocionei já hoje, se ela lhe impactou, se ela lhe exortou, se ela lhe edificou, se ela trouxe consolo para você, a voz que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração.